Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui com a nossa quinta teleaula. Espero que todos estejam aí atentos, fazendo as suas anotações durante a nossa aula, porque é uma aula muito importante e estamos chegando ao final da nossa disciplina. Olá professora, tudo bem? Olá professor, tudo ok, graças a Deus. Estamos aqui também para auxiliar o professor em todas as nuances durante a aula. Esperamos a participação de todos, eu vou estar aqui no chat. Se tiver alguma questão durante a aula, vocês também podem estar enviando que nós vamos estar discutindo ao final. Isso mesmo, nós contamos com a participação de todos vocês. Tiverem alguma dúvida, alguma sugestão, entregue aí para o seu tutor presencial, que ele vai estar enviando aqui para a gente e a professora vai estar participando, trazendo as participações de vocês. Então vamos lá para o que nós vamos ver na aula de hoje. Nós vamos falar sobre poder e autoridade e liderança. Nós vamos diferenciar essas questões aí. Nós vamos falar sobre equipes de alta performance. Também vamos dar uma visão breve dos modelos japoneses da melhoria contínua e da qualidade total. Os modelos contemporâneos da gestão e vamos finalizar nossa aula falando do direito administrativos. Vamos ver quais são os objetivos da teleaula de hoje. Sim, vamos lá. Nessa teleaula, nós vamos estar apresentando o que é poder e o que é autoridade, diferenciando cada um, né? Conhecendo a diferença e a existência entre o grupo e a equipe de trabalho, as suas qualidades, vantagens, entender os modelos japoneses de melhoria de qualidade e conhecer os modelos de gestão contemporânea, o que está mais atual ultimamente. E conhecer os conceitos do direito administrativo. Vamos falar sobre direito na aula de hoje. Isso mesmo. Percebemos que temos bastante conteúdo na aula de hoje, então queremos a atenção de todos aí. Deixem as outras questões de lado aí, vamos se concentrar na aula de hoje. Vamos iniciar a aula de hoje falando sobre poder. Nós falamos anteriormente, nós vamos falar a diferença entre poder e autoridade. Então, poder é a habilidade de forçar alguém a obedecer uma ordem a despeito de uma resistência pelo uso da força ou imposição ou coação. Você coagir alguém a fazer. Será que aí na sua empresa ou você conhece alguém que na empresa que ele trabalha é utilizado o poder ao invés da autoridade? Nós vamos entender um pouquinho a diferença entre poder e autoridade e o que é necessário para uma boa gestão contemporânea nos dias atuais. Vamos lá para a definição de autoridade. Autoridade é quando os comandos são voluntários, são obedecidos voluntariamente por aqueles que recebem. Muitas vezes a gente vai perceber aí que às vezes a gente recebe um comando e a gente vai automaticamente obedecendo. Então, qual será o ideal para a gente ter no nosso dia a dia aí na nossa empresa? Poder ou autoridade? Qual que é o principal aí para a gente? Para a gente entender melhor e para chegar a uma conclusão, nós vamos assistir nesse momento aí um videozinho que vai diferenciar um pouquinho essa questão do poder e autoridade. Vai mostrar um pouquinho da expectativa e um pouco da realidade, que talvez possa ser o caso de alguma das empresas de vocês. Vamos ver, vamos lá. Poder e autoridade. Essas duas palavrinhas estão relacionadas ao mesmo ambiente organizacional, mas têm significados muito diferentes. Muitos gestores e líderes confundem no dia a dia a força dessas duas ações. Para você entender melhor, acompanhe a história da Maria. Ela é zeladora em uma empresa grande e sonha com um dia em que o chefe dela saberá diferenciar o poder e a autoridade. Bom dia, chefe. Posso limpar a sala?
Bom dia, chefe. Eu posso limpar a sala? Claro que sim, Maria. Fique à vontade. Não, chefe, não precisa se incomodar. Deixa mesmo que eu arredo as cadeiras. Não, Maria, faço questão de ajudar. Eu já tô quase terminando aqui e tô passando um cafezinho. Vocês aceitam? Opa, pode trazer sim, por favor. Olha o cafezinho. Tá quentinho. Ô, Maria, muito obrigado. Espero que vocês gostem. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Tá quentinho mesmo. Agora sim, Maria, você pode entrar para limpar. Vê se da próxima vez não atrapalha, ok? Ó, faça uma faxina geral, limpa tudo direitinho. Porque do jeito que tá, parece que essa sala não recebe uma limpeza há séculos. E aí, o que você acha? Será que essa sala vai ficar bem limpinha? Acho que não, né? O poder e a autoridade precisam ter a dosagem certa para manter o ambiente organizacional saudável. Aquele profissional que conseguir unir essas duas características, com certeza irá conseguir bons resultados na organização, já que terá o poder da decisão aliado à colaboração de toda a equipe, por empatia e por colaboração. É isso aí, a gente acabou de ver. E aí, vocês gostaram do chefe da Maria? Será que a expectativa dela era de ter um chefe que teria autoridade, teria um equilíbrio entre autoridade e poder? Nós temos que nos atentar a isso, porque às vezes, talvez você mesmo já usou essa expressão no seu trabalho. Poder subiu a cabeça de fulano. Temos que tomar cuidado. Temos que ter essa desenvoltura, como nós vimos nas aulas anteriores, de ter o poder da tomada de decisão, mas também temos o equilíbrio e o carisma de uma autoridade. Por isso nós vamos detalhar um pouco mais sobre os tipos de autoridades na nossa aula. Mas já fica aí uma questão importante para que vocês analisem no dia a dia de vocês e no contexto organizacional, que precisa ter esse equilíbrio, e principalmente a questão da autoridade não deve ser exercida como poder, utilizando da força, para que os comandos sejam obedecidos voluntariamente no dia a dia e tenham um trabalho em equipe, que mais no decorrer da nossa aula nós vamos ver essa diferença entre grupos e equipes. É importante que nós temos esses conceitos aí entre poder e a diferença entre poder e autoridade bem claros no nosso dia a dia. Vamos lá para os tipos de autoridade que nós temos. Iniciando aí pela autoridade tradicional, é o tipo de autoridade legitimado pela sociedade, são aquelas pessoas a quem a sociedade atribui autoridade. Por exemplo, creio que vocês já ouviram aí no dia a dia de vocês, dos nossos pais: ah, meu filho, tem que respeitar os mais velhos. Isso já é um poder, uma autoridade tradicional que nós já temos os conceitos no dia a dia. Os religiosos, a gente tem um respeito e já tem essa autoridade de cumprir aí o que é direcionado pelas autoridades religiosas. Também a questão dos membros das equipes de polícia, nós já temos o respeito. Quando nós vemos, por exemplo, uma situação que tem uma equipe policial ali, a sociedade comumente já vai tendo um comportamento mais tranquilo. Então são exemplos aí da autoridade tradicional no nosso dia a dia que nós podemos visualizar. A autoridade tradicional, ela é legitimada pela sociedade de forma de respeito no dia a dia. No contexto organizacional também nós observamos isso. Muitas vezes você, por questão dessa autoridade tradicional, você não consegue chamar uma pessoa de você. Você vai tratá-lo como senhor ou senhora, por questão de reconhecer essa autoridade nessa pessoa, por mais que ela não seja o seu chefe, seja uma pessoa que no nível hierárquico da organização ele está abaixo
do seu posicionamento na empresa, mas você reconhece essa autoridade na pessoa. Vamos lá ver o segundo tipo, que é a autoridade carismática, que é o tipo de autoridade baseada nas habilidades pessoais do líder. Não precisa que nada legítimo, que dê legitimidade a essa influência. Na aula passada nós falamos sobre as habilidades ideais para um gestor. Então, o líder carismático é aquele que automaticamente a equipe já vai obedecendo os comandos e já vai levando a organização à frente com comandos, não usando o poder e a força como nos casos de poder. Então é importante aí que quem estiver na posição de liderança, e mesmo que você não estiver ainda, você já comece a desenvolver as habilidades de um líder carismático. Vamos lá para o outro tipo, a autoridade racional legal, que é a autoridade legítima e institucionalizado, pois pertence a certa organização. Por exemplo, o diretor da empresa, ele exerce autoridade sobre todos os colaboradores porque é uma autoridade institucionalizada. Nós também podemos exemplificar o gerente, os supervisores, eles todos são autoridades racional legal, eles se enquadram, por mais que eles possam ter também a questão da autoridade carismática e também a questão da autoridade tradicional. O ideal é que o líder ele mescle esses tipos de autoridade para com que ele consiga lidar melhor, consiga formar uma equipe de alta performance que vai alcançar um bom desempenho no dia a dia organizacional e vai atingir resultados melhores do que os seus concorrentes. Falamos sobre os tipos de autoridade, vamos falar dentro da liderança, os tipos de liderança, o que é liderança e quais são os tipos de liderança que nós temos. Liderança é a arte de comandar pessoas, atraindo seguidores e influenciando de forma positiva mentalidades e comportamentos. Então, a liderança, é importante que vocês, nas aulas anteriores, nós comentamos e diferenciamos um chefe de um líder. Geralmente, o chefe, ele só usa o poder, ele não usa a autoridade carismática e principalmente a racional legal. Ele só vai pegar a racional legal e vai falar, não, eu sou seu chefe, você tem que me obedecer. Então esse é um chefe. O líder, ele vai trazer essa equipe, ele vai influenciar, ele comanda a equipe, ele toma decisões em relação à equipe, mas ele traz essa equipe influenciando no dia a dia das ações. Então geralmente ele vai estar levando essa equipe, nós falamos da motivação, ele vai tentar de certas formas, usando estratégias para motivar essa equipe, para trazer essa equipe para junto, para que todos consigam alcançar resultados positivos na organização. Professor, em relação a esse ponto, é bom destacar também que um líder, ele não nasce, assim, ele não nasce pronto. Não acontece do nada, né? Isso, ele se desenvolve, ele surge conforme ele é, como é que eu posso dizer, ele é estimulado. Então, as empresas atuais, as corporações, as grandes corporações, até empresas menores que estão antenadas e atualizadas, elas procuram desenvolver líderes dentro dos setores. Mesmo que ele não seja, por exemplo, o diretor, mas dentro do setor dele ele possa ter uma atitude de liderança. Então, e elas estão as empresas estão buscando esse tipo de pessoa também. Isso é exatamente o que a professora acabou de falar. Vamos só exemplificar aí para você visualizar melhor. Talvez aí na sua sala mesmo, não foi instituído um líder, mas sempre tem aquele que fala, nós vamos fazer isso, vamos fazer uma confraternização, essa pessoa se levanta, é estimulada, pode ser estimulada pelo tutor, pelo coordenador de polo. Então todos vocês que estão aí, vocês têm um líder em potencial, precisa ser desenvolvido. Como a professora falou, o líder ele não acontece do nada. Fiz assim, eu tenho um monte de líder na minha empresa. Eu preciso desenvolver. E hoje as empresas elas estão buscando pessoas que têm esse potencial, que se dispõem a se desenvolver na liderança para que eles possam crescer. Os departamentos, nós vimos lá nas nossas primeiras aulas, as departamentalizações da organização. Então, a departamentalização das organizações. Então, a organização ela sempre está pensando em desenvolver. Eu percebi essas características já de uma pessoa que tem iniciativa, uma pessoa que sempre está
prestativo, que tem esse carisma da equipe. Essas são características importantes de um líder que, se você não tem ela explícita no seu dia a dia, mas você pode desenvolvê-la aí naturalmente. Como que eu naturalmente, às vezes é difícil, vou fazer curso, vou buscar uma formação que vai me dar um apoio para que eu desenvolva o líder que há dentro de mim. Falando ainda de liderança, qual o papel de um líder? O principal papel de um líder nas organizações é contribuir para o desenvolvimento de todas as pessoas da organização, destacando principalmente seus pontos fortes e melhorando seus pontos fracos. O bom líder, ele conhece bem os seus colaboradores, por isso que muitas vezes algumas empresas utilizam para que os colaboradores façam uma análise de SWOT própria do colaborador, para descobrir quais são os pontos fortes, os pontos fracos, quais são as ameaças e as oportunidades que englobam esse colaborador. E o bom líder e o líder que faz um papel de excelência, ele vai conhecer os pontos fracos do seu colaborador, vai tentar ajudá-lo a minimizar esses pontos fracos, solucionando as dificuldades, por exemplo. Ponto fraco pode ser, eu tenho dificuldade, um colaborador da minha equipe tem dificuldade em manusear determinados sistemas operacionais. Posso fornecer um curso para desenvolver esse colaborador. Por exemplo, mas eu não tenho um curso, a empresa não tem, nós vivemos numa situação que às vezes a empresa não tem disposição financeira para estar fornecendo isso. Mas eu tenho alguém na minha equipe mesmo que tem um ponto forte, que ele é muito bom no sistema operacional. Então, vou colocar essa pessoa para tutoriar ou mentorear esse colaborador por um determinado tempo, para acompanhá-lo e ajudá-lo a desenvolver isso. Então, o principal papel do líder é desenvolver as pessoas, fazer com que elas tenham esse crescimento dentro da empresa no seu dia a dia. Falando ainda de liderança, nós vamos falar sobre 3 tipos de liderança. Os tipos de lideranças é a liderança autocrática, a liderança democrática e a liderança liberal. Liderança autocrática é aquele líder que é centralizador. Nós vimos na aula anterior, é aquele que centraliza todas as decisões para ele. Ele é possessivo e ele é controlador. As decisões você pode até ajudar, mas quem vai dar a palavra final geralmente é o líder autocrático. Então, ele tem a equipe, mas a palavra final é dele. Mas nós também temos o líder democrático, que é o líder que envolve os colaboradores na tomada de decisão. Então, esse líder, ele já desponta um pouco melhor em relação ao líder autocrático. É claro que o líder tem que ter uma mesclagem entre os 3 tipos da liderança, porque vai ter decisões que o líder tem que tomar. Essa é uma decisão do líder mesmo. Então, mas ele conhece a sua equipe e ele vai tomar a melhor decisão para a sua equipe. Então, ele não deixa de ser democrático. Nós temos também a liderança liberal, que é o tipo de líder que delega totalmente a tomada de decisão aos seus colaboradores. Vai dando a responsabilidade também pelos resultados. E isso faz lembrar muito esse líder liberal, é aquele líder que geralmente aplica a administração por objetivos que nós vimos nas aulas anteriores, que ele vai estar delegando, você vai ser responsável por essas tarefas a partir de agora, e os resultados vai depender da sua liderança e da sua tomada de decisões. Professora? Professor, é importante destacar nessa última liderança liberal que para se ter uma liderança dessa, é importante que a equipe tenha habilidades definidas, o que nós falamos na aula passada, e que ela seja o que nós vamos falar agora, sobre as equipes de alta performance. Então, essa parte da liderança liberal são pessoas que têm que ter funções, como é que eu posso dizer? Funções e habilidades muito bem definidas. Não é qualquer equipe que pode ter um líder liberal. É importante esse alerta aí que a professora nos deu, porque muitas vezes, se por exemplo, uma equipe que não tem uma certa afinidade, que não tem um certo grau de responsabilidade dos seus colaboradores, se o líder delega responsabilidades para um colaborador que não tem uma responsabilidade ou não tem um comprometimento com a organização, bem provável que essa tarefa não vai ser alcançada. Então, essa liderança precisa ter
tomar um cuidado e precisa ser uma equipe consolidada já. Uma equipe que já tem um autoconhecimento e que os membros da equipe se conheçam bem e porque eles vão trabalhar com tarefas diferentes, mas para atingir um objetivo lá final que vai juntar todas essas tarefas. Então é importante esse alerta aí, liderança liberal. Nem sempre a minha equipe está pronta para eu delegar isso, essa tomada de decisão totalmente para a minha equipe. Então falamos aí sobre a liderança autocrática, aquele que centraliza todas as decisões nele, no líder. Falamos sobre a democrática, é aquele que traz a sua equipe para a tomada de decisão. Falamos sobre a liderança liberal. Eu quero destacar aqui para vocês que muitas vezes você, enquanto líder, você vai ter que ter um pouquinho do autocrático, você vai ter que ter um pouquinho do democrático. Se o democrático ele tem que ir além do autocrático, porque senão você vai tomar decisões só você mesmo. E se a sua equipe tem um alto grau de responsabilidade, você vai poder ser um líder liberal e passar e delegar certas funções para a sua equipe. Falamos aí sobre a questão dos tipos de liderança, falamos sobre a diferença entre autoridade e poder, falamos sobre os tipos de autoridade, falamos da liderança, os tipos de liderança, e agora nós vamos falar sobre equipes de alta performance. O mercado de trabalho está procurando equipes de alta performance. O que são equipes de alta performance? Para eu entender uma equipe de alta performance, eu preciso primeiro entender a diferença entre grupo e equipe. Certamente já ficou claro isso na mente de vocês, eu creio que já ficou claro através das aulas anteriores, mas nós vamos reforçar isso aqui. Vamos diferenciar. Um grupo é um conjunto de pessoas com objetivos diversos. Muitas vezes esses objetivos eles são divergentes, mas eles estão trabalhando dentro da organização. Então o grupo é aquele, eu tenho o meu objetivo. Geralmente quem trabalha em grupo, deu o horário desse colaborador sair, ele fala que se exploda o resto, eu estou saindo. Ele está trabalhando pensando nos objetivos só dele. Ele não está olhando no grupo. Geralmente quem trabalha em grupo tem dificuldade de realizar tarefas em conjunto, porque ele não consegue realizar, ter um bom desenvolvimento em equipe. Vamos ver a definição de equipe para isso ficar mais claro. Equipe é um grupo de pessoas trabalhando por uma causa comum. Lembrando que quando a gente fala de um grupo, eles deveriam todos estar trabalhando em uma causa comum, mesmo que tenham os seus objetivos pessoais divergentes, mas os objetivos organizacionais, eles são comuns, são os mesmos. Então, uma equipe são pessoas que estão trabalhando por uma causa comum, com um objetivo definido e unido por laços de lealdade e confiança mútua. Falamos ali da liderança liberal, então só uma equipe consegue ter uma liderança liberal. Um grupo não consegue. Às vezes pode até tentar, mas aí vai ser frustrado essas tomadas de decisões e os resultados geralmente vão ser resultados negativos para a organização. Então, uma equipe está trabalhando, mesmo que as pessoas tenham objetivos pessoais, individualizados, mas eles entendem que o objetivo da organização, ele está ali para atingir o objetivo da organização, e o líder geralmente pensa essa questão de realizar, lembra que lá o líder tem o dever, o principal papel dele é desenvolver as pessoas na organização. Então o líder da equipe ele vai estar desenvolvendo as pessoas no dia a dia da organização, das tomadas de decisões, vai estar auxiliando, vai estar delegando. Às vezes ele pode ser um líder democrático, ele pode, geralmente na equipe, ou é um líder democrático ou um líder liberal. O autocrático ele não consegue liderar uma equipe, ele vai ter muitas dificuldades de ter uma equipe e muito mais a dificuldade em ter uma equipe de alta performance. Vamos continuar falando sobre equipes de alta performance. Como que faz para acontecer essa equipe de alta performance? Como que faz para surgir uma equipe de alto desempenho na organização? Para que a equipe atinja todo o seu potencial, ela deve conhecer com clareza qual é a missão da organização onde ela trabalha. Só relembrando aí um pouquinho que a missão da organização é a razão de ser, para que a empresa existe. Então, viu que é importante? Não sei se vocês já estão compreendendo e perceberam que no decorrer das nossas aulas, são conhecimentos que vocês estão recebendo, conteúdos que estão ligados entre si para gerar
chegar na nossa última teleaula aqui para vocês entenderem a importância de uma liderança de alta performance. Professora? Então, professor, a equipe de alta performance, como o professor disse, tem que estar muito atenta à missão. Coisas que nós já falamos nas aulas anteriores, e nós podemos ver que essa equipe, se ela não tiver uma visão clara da missão e dos objetivos da empresa, ela não vai conseguir atingir esses objetivos, essa missão. Ela vai se tornar, ela vai ser uma equipe perdida. E isso vai trazendo atrasos, por exemplo, na produção, atrasos, você não vai estar no mesmo ritmo que os seus concorrentes, esses tipos de atrasos. E pensando também nessa questão de não atingir, não conhecer bem a missão, às vezes pode gerar frustração na sua equipe. E quando você tiver esse entendimento da missão, da razão de ser da empresa, talvez pode ser tarde para alguns membros da sua equipe. E aí eles não vão conseguir ter motivação para realizar os objetivos organizacionais. Vamos continuar falando sobre a equipe de alta performance, que são equipes compostas por membros, falamos anteriormente, comprometidos com objetivos e com alto grau de confiança mútua. Repetindo isso aqui para vocês, é muito importante essa questão da confiança mútua, porque uma equipe de alta performance é aquela equipe que não tem desconfiança entre os membros dessa equipe. Vou usar um exemplo que é muito difícil ter uma equipe de alta performance, trabalhar em equipe com vendedores comissionados. Mas existem empresas que conseguem trabalhar com excelência em equipes com vendedores comissionados. Por quê? Porque se eu vender e a professora Débora não vender, eu vou ganhar mais que ela. E aí gera uma competição muito grande em equipes de vendedores comissionados. Então, se eu vender, e aí a equipe que é grupo, ele vai pensar lá, por exemplo, veio um cliente, eu vi que a professora Débora atendeu esse cliente anteriormente, mas ela não está aqui, está lá em outro departamento da nossa empresa, eu vou aproveitar e vou fazer logo essa venda. Estou pensando em grupo, eu tenho um pensamento individualizado, mas uma equipe, ela vai falar, eu vou atender esse cliente, vou falar, pois não, eu vi que você já tinha sido atendido pela vendedora Débora, então você pode aguardar um pouquinho que eu vou chamá-la. Isso é um trabalho em equipe, são atitudes. Eu creio que tem alguns alunos nossos aí que são vendedores, trabalham no comércio, comissionado. Será que a sua atitude é de trabalho em equipe ou trabalho em grupo? Lembre-se que quando a gente trabalha em grupo, geralmente a empresa ela não vai alcançar o seu potencial máximo. Mas quando nós trabalhamos em equipe, nós vamos ir além, nós vamos adquirir aquela tão sonhada vantagem competitiva em relação aos meus colaboradores. Continuando falando de equipe de alta performance, o que essas equipes possuem de diferente aí que nós precisamos entender? Eles têm claro sentido de propósito dos seus objetivos, são bem definidos. Então essa equipe, ela sabe bem o que ela quer. São eficazes comunicadores dentro e fora da equipe. Tem uma comunicação muito clara. E vou abrir um parênteses aqui em relação à comunicação. A comunicação é muito importante dentro da organização. Uma falha na comunicação pode gerar um estrago no resultado final da organização. Então, uma equipe de alta performance, ela tem uma comunicação clara. Lembre-se, os colaboradores têm uma confiança entre si. Então, eles não vão ter essas picuinhas que geralmente acontecem em alguns grupos de colaboradores. Outra questão, tomam as decisões em conjunto. Possuem um alto grau de organização de trabalho e que permite com que eles planejar as suas atividades, tomar decisões e que essas decisões vão garantir a qualidade no trabalho dessa equipe. Continuando falando sobre as características, o clima no trabalho tende a ser um clima informal e confortável. Uma equipe de alta performance, as pessoas se sentem bem ao ir para o trabalho. Eles se sentem felizes de estarem junto com a sua equipe. Será que você, no seu dia a dia, você está numa equipe ou num grupo? Ou às vezes está numa equipe, mas essa equipe ainda não é de alta performance?
Reflita aí. Você pode fazer a diferença lá no seu trabalho, na sua equipe, com os conhecimentos que você está recebendo aqui na disciplina de Fundamentos da Administração. Falando ainda sobre as características da equipe de alta performance, a participação de todos na tomada de decisão e na execução das atividades. Não há uma sobrecarga a uns e outros, não. Os colaboradores ouvem e respeitam uns aos outros. Lembra da confiança mútua? As divergências não é perfeito. A gente sabe que as pessoas são diferentes, pode divergir de opinião, mas elas são discutidas, argumentadas, porém são civilizadas. Não gera briga aí dentro da organização, no dia a dia da organização. A decisão e comprometimento das decisões do grupo, desse grupo de pessoas que se formam essa equipe. A comunicação ela é aberta, clara e franca. Os papéis e atribuições de cada membro da equipe são bem definidos, isso é importante. Na nossa primeira aula nós falamos sobre cargos, tarefas, todas essas questões, e isso é importante nas equipes de alta performance. Aliás, elas conseguem bons resultados e se tornam equipes de alta performance porque todos sabem, cada membro sabe qual é o seu papel dentro da equipe, qual a importância dele. A liderança ela é compartilhada, não há um líder autocrático. Então, o líder de alta performance, ele não pode ser um líder autocrático. Se ele for autocrático, ele não tem uma equipe de alta performance. Falando ainda sobre a equipe de alta performance, algumas condições as organizações precisam para desenvolver uma equipe de alta performance. Vamos retornar à fala da professora Débora, que nos orientou lá que o líder e a equipe ela é desenvolvida pela organização. Ela tem que ser motivada a esse desenvolvimento. Então a organização ela precisa ter uma estrutura sólida, processos de trabalhos bem definidos, como falamos agorinha. As políticas de trabalho elas são justas e aceitas por todos. Geralmente as políticas de trabalho são decididas em conjunto com os colaboradores, e há um sistema de avaliação que consiga medir os resultados de desempenho da equipe e comparar com os resultados estabelecidos pela própria equipe. Falar um pouquinho sobre a avaliação aí, e você que está fazendo as suas anotações, quero que você anote aí para você pesquisar sobre a avaliação de desempenho. Eu quero que você pesquise sobre a avaliação, que ela é denominada avaliação 360. Quando a equipe de alta performance, geralmente as empresas utilizam a avaliação 360. Como ela funciona? Eu sou colaborador da empresa e eu me autoavalio, os meus colegas de trabalho me avaliam, o meu líder me avalia, o meu cliente avalia e a comunidade geral me avalia. Então tem uma visão geral de mim enquanto colaborador. Pesquise aí sobre a avaliação 360, que nós não temos. Nós não vamos falar na nossa disciplina e não tem uma outra disciplina que vai falar sobre ela, mas é importante para você que quer se desenvolver como líder na sua empresa ou em qualquer localidade que você esteja inserido na comunidade. Falando ainda sobre algumas necessidades da empresa que precisa acontecer para que a equipe se torne uma equipe de alta performance, o treinamento é adequado, as pessoas são bem treinadas, os líderes sempre estão incentivando as atitudes positivas de cada grupo. Professor, essas condições apresentadas, elas irão gerar equipes, como foi dito, sólidas, maduras e que podem atingir os objetivos. Então, se você que trabalha numa empresa, que você tem um cargo de liderança, procure aderir a um item de cada vez, conforme for, a gente já falou de demanda, né? Conforme for a capacidade da tua equipe, conforme for a necessidade da tua equipe, que você vai ter resultados cada vez melhores. Então, por isso que é bom. E quanto mais sólida e mais madura a equipe for, melhor será a produtividade e o desenvolvimento da empresa como um todo, né? Exatamente, isso é importante. Não, eu aprendi lá na disciplina de Fundamentos da Administração, eu quero uma equipe de alta performance. A partir de hoje vai mudar tudo aqui.
geralmente você não vai conseguir. Vai implementando aos poucos, vai trabalhando a sua equipe. Quando você for ver, depois de um determinado tempo, a sua equipe já vai estar trabalhando e já vai ser uma equipe de alta performance. Você já vai ter a vantagem competitiva e vai estar à frente dos seus concorrentes aí. Vamos pensar em algumas características dos membros dessa equipe de alta performance. Eles são flexíveis, eles têm bom relacionamento, os objetivos pessoais são bem definidos, são humildes, isso é importante aí. Geralmente não é eu que consegui realizar alguma coisa na minha equipe, vai ser nós conseguimos realizar as atividades na nossa equipe. Eles aceitam as críticas e eles sempre encaram a crítica como algo que vai melhorar o potencial. Eles são perseverantes e eles têm atitude, eles não ficam esperando as coisas acontecer de uma hora para outra. Eles têm atitude e vão buscar, tem iniciativa. Essa equipe de alta performance, ela tem iniciativa. Creio que compreenderam bem a importância do trabalho em equipe e o melhor ainda, conseguir trabalhar em equipe, desenvolver uma equipe de alta performance no dia a dia da minha organização. Vamos falar um pouquinho sobre a melhoria contínua. É importante isso aí também, até para eu melhorar os resultados da minha equipe e da minha organização. O que é a melhoria contínua? É um conjunto de atividades planejadas. Através dessas atividades, todas as partes da organização têm o objetivo de aumentar a satisfação do cliente. Lembra-se que a razão de ser da empresa deve estar sendo o foco no cliente. A empresa existe porque ela precisa de cliente para ela existir, tanto para os clientes internos e externos. Não sei se você se recorda aí, em uma aula anterior nós usamos o exemplo, tem colaboradores da empresa que compram produtos que são comercializados na empresa que ele trabalha, mais do concorrente, porque essa empresa ela não está tendo uma boa política de divulgação dos seus produtos internamente. Então, lembre-se que os seus colaboradores também são clientes e eles vão determinar principalmente uma ferramenta que ajuda muito a empresa, que é o marketing de boca a boca. É aquela falar bem da empresa, ele vai ajudar isso. Então, por isso é importante eu ter uma equipe de alta performance, porque a pessoa vai lá, se vamos supor que é um grupo, os meus colaboradores são um grupo ainda, aí na segunda-feira ou toda manhã, ou o horário que vai para o trabalho, a pessoa já vai com a cara toda brava, já vai triste, e aí as pessoas percebem isso. Mas a pessoa que vai feliz para o seu trabalho, que se sente parte da equipe, geralmente eles transpassam essas ideias, essas percepções para os colaboradores que estão internamente ligados a ele e também para os clientes que estão externamente. Falando ainda sobre melhoria contínua, como se deu o surgimento da melhoria contínua? São vários processos, né? Foi lá no Japão, em 1948, que os estudiosos denominam essa questão, com a iniciativa de um processo que modifica o mundo da qualidade e os negócios em todo o planeta. Então, vocês já devem ter ouvido aí algumas questões. Nós vamos usar aqui um exemplo da melhoria contínua, que é, por exemplo, o ciclo PDCA, que nós vamos trabalhar um pouquinho aqui na nossa aula, mas existem vários tipos. Pesquisem aí, anota aí outra coisinha para pesquisar além da avaliação 360. TQM, qualidade total das empresas. Façam uma pesquisa sobre isso, que é importante vocês conhecerem. No material da disciplina está detalhando um pouco mais sobre melhoria contínua. Nós temos aí o processo de melhoria contínua Kaizen, que é uma filosofia de melhoria contínua de todas as pessoas da organização, de maneira que a execução das tarefas vai ser melhor a cada dia. Aquela expressão que, faça melhor do que ontem, está relacionada à melhoria contínua. Eu posso melhorar a minha atividade. Então é importante vocês conhecer as suas atividades e ver o que você pode melhorar no processo. Isso faz parte da melhoria contínua. Falei sobre o ciclo PDCA. Outra questão, falei um pequeno sobre a melhoria contínua, utilizando o método Kaizen. Nós vamos falar sobre o ciclo PDCA, que está relacionado ao planejamento, que estuda o processo e planeja
o aprimoramento, a execução que vai implementar a mudança organizacional, a avaliação, vai observar quais são os efeitos dessa execução, e aí depois vem uma ação corretiva, uma ação, vai estudar os resultados e vai pegar o que foi avaliado, confrontar com o que foi planejado e vai propor uma forma melhor de alcançar o resultado. Então é um ciclo, ele vai acontecendo a todo tempo. Eu planejo, eu executo, eu avalio e eu vou corrigir o que foi. Começo, replanejo a minha atividade, vou executar, vou avaliar e depois novamente eu vou ajustar o que precisa ser ajustado, que aí surge um novo planejamento. Então isso deve ser constante no dia a dia da organização. Lembre-se, a melhoria contínua, ela busca melhorar dia após dia. Eu posso fazer melhor hoje do que eu fiz ontem. Sei que vocês podem aplicar isso aí na nossa disciplina. Sei do potencial de vocês e que vocês aplicarão essa questão da melhoria contínua. Eu vou ser melhor nessa disciplina, nesse semestre, do que no semestre anterior. Garanto que tem vários que vão aplicar a melhoria contínua aí. O que eu falei na disciplina anterior para ter uma nota, não alcançar 100 pontos. Às vezes eu poderia ter estudado mais. Deixei para estudar na última hora. Esqueci de fazer uma atividade do ambiente virtual. Todas essas questões você pode melhorar e isso faz parte da sua ação quanto estudante aí nosso. E eu sei que várias pessoas vão aplicar isso e vão gabaritar a nossa avaliação. Não é mesmo, professora? Sim, com certeza. Estamos esperando essa questão. Tem outra questão da melhoria contínua que vocês podem pesquisar sobre o toyotismo, que vocês vão perceber que é aplicado e foi quando nós começamos a falar de melhoria contínua, nós percebemos que, e eu usei a expressão e no material eu utilizo a expressão também, que foi disseminado no mundo. Então começou lá no Japão, mas é algo que é aplicado hoje no dia a dia das principais organizações que querem avançar e querem ter um bom desempenho no mercado em geral. Então a melhoria contínua ela é utilizada. E eu aplicando a melhoria contínua, tendo uma equipe de alta performance, tendo uma boa liderança, eu vou ter uma boa gestão contemporânea, eu vou ter uma gestão que alcança resultados aí. Importante você pensar aí em relação à gestão contemporânea, as gestões atuais, elas têm que pensar no desenvolvimento sustentável, que é o desenvolvimento que satisfaz as necessidades atuais sem comprometer as habilidades das futuras gerações e de atender às suas necessidades. As próprias necessidades. As suas próprias necessidades. Então, quando eu penso num desenvolvimento sustentável, eu estou pensando, essa minha atitude não vai prejudicar as próximas gerações? Quando eu penso assim, eu estou pensando, estou sendo um gestor que tem uma atitude e um desenvolvimento sustentável. Não é só na questão do meio ambiente, como nós já falamos nas aulas anteriores. Eu estou pensando na sociedade, eu estou pensando em toda a comunidade que está envolvido no meu dia a dia da minha organização. Os princípios da gestão sustentável é uma atividade econômica, o meio ambiente e o bem-estar social. A atividade econômica é ser sustentável economicamente, a empresa conseguir se manter no mercado. O meio ambiente, ser ambientalmente sustentável. Bem social, retornar à sociedade com benefícios, parte dos lucros. Vamos falar aí a importância sobre a gestão contemporânea também. Nós temos algumas responsabilidades econômicas, responsabilidades éticas, por isso é importante que a empresa se conheça e tenha os seus valores, responsabilidades legais e filantrópicas também. Falamos sobre responsabilidades legais. Nosso próximo assunto que nós vamos falar na aula de hoje é sobre o direito administrativo, uma visão que vocês vão ter sobre a importância do direito administrativo que rege o nosso dia a dia nas organizações. Falando sobre o direito administrativo é o ramo do direito público responsável por tutelar a relação entre o poder público e privado,
do indivíduo. Então, por que eu estou pensando aí, estou fazendo um curso e vou fazer uma parte aí na nossa disciplina, tem a parte do direito administrativo, para que você conheçam as relações do direito e saber quais são as nossas obrigações, quais são os princípios, quais são os deveres nossos enquanto pessoas que estão inseridas na sociedade. É importante que você conheça a diferenciação entre a administração direta e a administração indireta, mas eu deixo aí para que nós não temos um tempo suficiente para discorrer sobre isso, você vai fazer as suas leituras e as suas pesquisas em relação a essa parte do direito administrativo, sobre a administração direta e a administração indireta. Nós vamos falar sobre as fontes, quais são as fontes do direito administrativo. A lei, que é, de regra geral, ela é abstrata, ela é impessoal e é a principal fonte do direito. Nós temos também a doutrina, que a doutrina ela pode ser entendida como um conjunto de teses, construções teóricas e formulações descritivas acerca do direito positivo, produzido pelos estudiosos do direito. Então, são os doutrinadores do direito. Aí, nós temos também as jurisprudências, que é a orientação dada pelos tribunais à solução de casos concretos, de determinados casos. E também, em relação ao direito administrativo, nós temos a questão dos costumes, que o costume, atualmente, ele perdeu muita influência, mas ele também é considerado como uma fonte do direito administrativo na atualidade. Então, pode ser aplicado algumas decisões em relação aos costumes. Falando um pouquinho aí sobre o que acontece no direito administrativo, quais são os princípios do direito administrativo, principalmente é importante a gente se atentar à questão da legitimidade, da imperatividade e também da auto-executosidade. Vixe, falhou aqui. Ajuda aí, professora. Autoexecutoriedade. Obrigado. Quando trava a palavra, é difícil aí. Então, é importante a gente se atentar aí às questões do direito administrativo. Nós vamos falar também, no material está detalhado cada um deles, mas nós vamos falar, quero chegar aqui nos requisitos necessários para a contribuição do ato administrativo, que é a competência, que é o poder indispensável do agente administrativo em relação às suas funções e baseado sempre na lei. Finalidade, qual é a finalidade do ato administrativo? Também qual é a forma do ato administrativo, o motivo ou a causa do ato administrativo e o objeto, que é o conteúdo do ato administrativo. Para a gente entender essa questão aí melhor, nós vamos visualizar um videozinho rapidinho aí que vai falar sobre os princípios do direito administrativo. Os princípios do direito administrativo. Você sabe quais são eles? Como eles funcionam? Se sim ou não, o importante é sempre saber um pouco mais. E por esse motivo, nós convidamos a advogada e professora Emi Silva de Oliveira para falar um pouco mais para a gente. Seja bem-vinda, professora. Olá, Ariane. Estamos aqui para termos um bate-bola a respeito dos princípios. Vamos lá? Professora, para começar, já explica para a gente quais são os princípios do direito administrativo. Os princípios da administração pública, eles são orientadores das normas vigentes. Eles auxiliam na formulação das leis, das jurisprudências. A Constituição Federal prevê no artigo 37 os princípios básicos. São eles: o princípio da legalidade, o princípio da impessoalidade, o princípio da moralidade, o princípio da eficiência. E qual é a previsão do princípio da legalidade? O princípio da legalidade, ele está estampado no artigo 5º, inciso 2 da Constituição Federal, aduzindo que a administração pública só poderá atuar naquilo que a lei permite, não podendo fugir da legislação, diferentemente da legalidade para o particular, que poderá fazer tudo que não esteja proibido na lei. A gente consegue citar um exemplo do princípio da impessoalidade?
Em relação ao princípio da impessoalidade, a administração pública ela tem que deixar a subjetividade de lado, ser objetiva. No exemplo, um concurso público. Uma vez realizado o concurso público, deverá convocar para a posse de acordo com a classificação. Um outro exemplo, para contratar, deverá ser utilizado a licitação. Professora, agora fala pra gente sobre o princípio da moralidade. A moralidade, nesse caso, não é a moralidade comum. A administração pública, além da lei, ela deverá atuar mais fortemente com probidade, lealdade e boa-fé. E como funciona a publicidade na atividade administrativa? A atividade administrativa, ela deverá atuar com transparência. Geralmente, os atos administrativos são publicados no Diário Oficial, no Diário da União, do Estado, do Distrito Federal e municípios. E quanto ao princípio da eficiência, o que nós podemos falar? A atuação da administração pública deve ser rápida, perfeita e rentável. Ela deve ser desburocratizada, ela deve ser ótima, ela deve ter o menor custo. Muito obrigada, professora, e volte sempre. Muito obrigada, Ariane, pelo convite. Estamos à disposição. Para você, bons estudos e até a próxima. É isso aí, eu creio que compreenderam bem sobre os princípios do direito administrativo. Nós vamos para a atividade de sala, depois a gente vai voltar um pouquinho nessa questão do direito administrativo para que, se tiverem dúvidas, enviem para a gente vai estar clareando melhor essas dúvidas. Vamos para a atividade de sala, já a gente retorna. Estamos de volta aí. Tô sentindo a falta de vocês participando, enviando as respostas das atividades. Poucos estão participando. Dá tempo ainda. Envia aí as atividades através do seu tutor, que nós vamos corrigir já já. Quero parabenizar lá do Polo de São Miguel, que já fez uma pesquisa sobre avaliação 360 e colocou uma definição aí. Vou pedir para a professora Débora falar. Foi a aluna Luísa? Isso, a aluna Luísa participando com a gente. Agradecemos, adorando todos os comentários, todas as questões que são lançadas, fora as respostas de pergunta. E eu vou estar dizendo agora o que ela apresentou aqui pra gente. Ela diz assim: sobre a avaliação 360, deixa eu segurar aqui que tá pulando. Sobre a avaliação 360, conhecida como só um instante. É que vocês estão mandando tudo agora, aí começa a desencadear, eu não estou conseguindo ler. É conhecido como avaliação multivisão. O colaborador recebe... Deixa eu verificar aqui só um pouquinho. Estou conseguindo visualizar. O colaborador recebe feedback simultâneo de diversos setores. E ela fala assim que é diversos setores, tanto das pessoas pares, dos superiores, da comunidade. Ela fala em relação a tudo isso. Aproximadamente o que o professor já tinha ouvido falar anteriormente, né? Mas eu quero parabenizar e destacar aí a participação da Luísa. Luísa, tô certo? Isso, Luísa. É da Luísa, porque ela já foi lá aproveitou esse momento para responder a atividade, também já fez uma pesquisa sobre avaliação 360. Muito bem, eu creio que outros também já tiveram a pesquisar e acontece dessa forma mesmo. O colaborador, ele recebe um feedback de todos que estão em volta. Os colaboradores que têm o seu mesmo nível, os superiores, aqueles que estão abaixo do nível dele, todos os colaboradores, os clientes, toda a comunidade envolvida, ela avalia esse colaborador. Vamos lá para a questão 1. Estava pedindo para definir poder. Nós tivemos aí, professora, alguma participação sobre a definição de poder?
até esse momento, antes de falarmos da definição de poder aí pra gente, da participação dos polos, eu vou colocar aqui a definição que nós tratamos em sala de aula. Poder é a habilidade de forçar alguém a obedecer uma ordem a despeito da resistência pelo uso da força ou imposição ou coação, coagir essa pessoa em relação a isso. Tivemos participação dos polos, professora? Tivemos sim. A participação em relação à questão vem lá de Ji-Paraná, eles responderam. Vem também do polo, deixa eu verificar aqui, de Espigão. E deixa eu só falar mais um polo aqui que participou com essa questão, que falaram coisas bem próximas a isso. Então é bom, a gente fica feliz porque vocês estão captando o que nós estamos passando. E o melhor é que eu não quero que vocês falam igual que a gente colocou aqui no slide. Eu quero que vocês respondam com as palavras de vocês. E a professora colocando aí que vocês falaram bem próximo, eu já fico feliz com a participação de vocês aí na nossa atividade. Na questão 2, defina a autoridade. Tivemos participação na questão 2, professora? Tivemos sim, professor. Vamos lá. Essa resposta, ela vem lá de... Aqui. Lá... Deixa eu verificar. É que tá vindo muitas respostas. Estão enviando as respostas agora. Que bom que estão participando. Mas aí vai atualizando a barra de rolagem e vai correndo ali. Como eu já disse, Espigão, de Paraná, Porto Velho, eu vi participação de Porto Velho. Eu agradeço, gente. Porto Velho. Nosso polo aqui. Estão bem próximo da gente, mas não estão aqui na sala. As respostas, eu creio que foi embasada, professor, em relação a que a autoridade é quando os comandos são voluntariamente obedecidos por aqueles que os recebem. Sim. Essas respostas, na hora do intervalo, enquanto vocês estavam fazendo as pesquisas, eu estava dando uma olhada em algumas, e elas, como eu disse, elas estão realmente trazendo a essência da aula, né? E está baseada realmente no que foi tratado hoje. Muito bem, que bom que a participação de vocês aí, nós sentimos um pouquinho de falta no momento até de voltar, mas agora já está sendo bem ativa aí. Mas aí vamos falar aí sobre a diferença entre grupo e equipe, que é a questão 3. Qual a diferença entre grupo e equipe? Tem algum comentário aí, professora, que você pode... Deixa eu ver se eu consigo aqui comandar aqui. Trazer aí sobre a diferença? Enquanto a professora vai procurando, eu vou relembrar aí o que nós falamos na nossa aula, que o grupo é um conjunto de pessoas com objetivos diversos. Muitas vezes esses objetivos são divergentes, eles não caminham junto, trabalhando dentro de uma organização. Então são pessoas que estão lá para realizar só os seus objetivos individuais. Uma equipe... ela vai trabalhar, é um grupo, são pessoas, estão juntos lá também, mas reunidos, trabalhando por uma causa comum. Eles entendem qual é a missão, qual é a razão de ser da empresa, com o objetivo definido e unidades unidas por laços de lealdade e confiança mútua. Os alunos têm falado aqui em relação à voluntariedade, no caso da equipe, né? É um termo que está sendo bastante utilizado aqui e que é importante ser frisado. Então, é nesse sentido mesmo, gente, da voluntariedade, da cooperação, né? Da cooperação mútua, como foi dito, é nesse sentido mesmo. Muito importante, e é bom que vocês entendam isso e que mostrem isso. Nós estudamos aqui, eu sei que talvez não é a realidade que muitos de vocês estão inseridos. Aqueles que estão inseridos numa equipe, principalmente uma equipe de alta performance, estão de parabéns aí, porque o desejo e o ideal é que as equipes trabalhem em conjunto, como a gente falou, voluntário ali. O líder, ele não precisa forçar, ele não precisa usar de poder para que a sua equipe atinja os objetivos da organização. Então, as pessoas reunidas, você aí na sala, geralmente, a maior parte das nossas atividades, nós falamos para que vocês se reunissem em equipe, discutissem e chegassem a um ponto comum. Será que você trabalhou em grupo? Ah, não, vou fazer minha atividade, não vou deixar ninguém ver. Ou você trabalhou em equipe? Fica uma reflexão aí para vocês. Será que vocês têm trabalhado, existem algumas atividades que é em grupo? Vamos pensar, nós tivemos uma atividade no ambiente virtual, que era para vocês realizarem, que é em grupo.
Tem várias pessoas que falam, mas eu não quero fazer essa atividade em grupo. Geralmente essas pessoas têm casos e casos, mas a maior parte é que já tem um pouco de resistência ao trabalho em equipe. Você precisa desenvolver isso em você para você aproximar mais e trabalhar em equipe no dia a dia da organização. Vamos lá para a questão 4. Conceitue conhecimentos e habilidades. Essa eu quero ver se alguém respondeu aí. Só lembrando que essa é uma questão que nós não falamos hoje, mas nós falamos na aula passada. Tivemos participação nela, professora? Sim, professor. O aluno Jaime, lá do Polo de Jaru, ele responde: conhecimento diz respeito ao saber. Saber que tecnicamente pertence a um domínio cognitivo. Habilidade é a capacidade de fazer o uso do produtivo e do conhecimento. Tivemos outra participação ou... Essa aí eu gostei da resposta, que ele não trouxe os conceitos que nós trabalhamos na aula passada, mas por que nós resolvemos retomar essa questão de conhecimento e habilidade? Para frisar mesmo e que isso é importante, tanto no desempenho de uma equipe, para que ela se conheça e para que os conhecimentos e as habilidades sejam utilizadas no dia a dia da equipe e consiga aproveitar todo o potencial da equipe. Falando aqui uma definição de conhecimento, conhecimento é o somatório de todas as informações que nós adquirimos ao longo da nossa vida pessoal e profissional. Só lembrando que o nosso conhecimento, ele é o somatório de tudo que nós já vivenciamos. Tudo, tive uma experiência. Não sei se vocês já entenderam isso, mas mesmo nós estando fisicamente separados, mas nós, professores, nós adquirimos conhecimentos com as experiências de vocês. Quando vocês participam, não sei se ficou bem claro aqui, tanto na minha fala quanto da professora Débora, nós ficamos felizes com isso, porque vocês colaboram e agregam conhecimento a nós mesmos, estando distantes de vocês fisicamente, mas estamos próximos, estamos bem pertinho aí de você, falando aí, e tentando fazer com que vocês se interessem mesmo e apliquem os conhecimentos. Falando de conhecimento, aplique aí no dia a dia de vocês. E as habilidades são aquelas potencialidades que cada pessoa possui para executar uma tarefa ou atividade, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional. Não sei, vamos falar um pouquinho aí sobre habilidade. Não sei quantos de vocês aí talvez tenham uma habilidade, vamos supor, de resolver alguns problemas. Surgiu um problema no eletro lá na sua casa, ou você já tem aquela resolução, mas é importante que você tenha o conhecimento. Por isso que muitas vezes deu um problema no nosso carro, a gente pode até ter uma curiosidade de saber o que é, mas a gente vai levar para quem tem o conhecimento e desenvolveu essa habilidade para estar arrumando o problema que surgiu no nosso carro. Então é importante que nós entendemos que o conhecimento nós adquirimos no decorrer de toda a nossa vida, tanto profissional quanto pessoal, e as habilidades nós vamos desenvolver. Vamos recordar um pouquinho, antes na nossa aula nós falamos, eu usei a expressão, todos vocês aí são líderes em potencial, aqueles que ainda não foram desenvolvidos como líder, mas vocês têm o potencial de desenvolver essa liderança. Por isso eu creio que vocês estão na sala de aula, aí ouvindo a nossa aula, adquirindo conhecimentos para desenvolver habilidades de bons líderes, de excelentes líderes que vão ter equipes de alta performance. Falamos aí sobre conhecimentos e habilidades, vamos para a questão 5, que é para relacionar a segunda coluna com a primeira, de acordo com as características das habilidades técnicas, das habilidades humanas e das habilidades conceituais. Também é relacionado à aula anterior da semana passada, que nós finalizamos e nós trouxemos aí na atividade de sala também para recapitular um pouquinho. Tivemos participação, professora? Sim, professor, tivemos sim. Só queria dizer que antes de responder, antes de apresentar a resposta dos alunos, que a última questão foi a Jaime, eu acho que falei Jaime de Jaru. Então, obrigada pela participação. E em relação à resposta dessa quinta pergunta, ela vem lá de Espigão. A aluna Vanilza, ela responde, no caso, a interposição aí, né, das colunas,
a C, a B, a primeira no caso seria a C, a segunda B, A e... Deixa eu só verificar aqui. E a última C. Teve alguma outra participação, algum outro polo que foi divergente a essa, essa colocação? Até então, só Espigão mesmo. Tivemos só a participação. Nossa, nessa senti falta questão. de vocês. Talvez acharam difícil um pouquinho, professora, porque eles estavam esperando uma atividade só da aula de hoje, mas nós relembramos aí. E só antes da gente dar a resposta sobre as habilidades técnicas humanas e conceituais, quero relembrar, aproveitem essa semana, porque na próxima aula nós vamos ter a revisão e a prova. Você só vai conseguir absorver algo na nossa revisão se você tiver estudado e tiver relido os conteúdos. Então faça uma releitura de todas as aulas que estão lá no nosso caderno da disciplina e aproveitem também para rever as aulas do nosso que estão no ambiente virtual. Todas as demais aulas já estão disponíveis para vocês. A semana que vem, bem provável na terça-feira, essa última aula já vai estar disponível para vocês também. Vamos lá para a resposta da questão 5. Então nós tivemos a resposta que foi C, B, A, C. Então a habilidade é necessário para o planejamento. Qual a habilidade que é necessária? Conceitual, nós precisamos conhecer para que nós podemos planejar bem. A liderança e relacionamento pessoal. Qual a habilidade? A habilidade humana que nós vamos estar precisando desenvolver para ter uma boa liderança. Adquire-se com a educação. Habilidades, eu estou falando habilidades conceituais também nós adquirimos com a educação formal. Então, lembre-se, quando nós falamos lá de conhecimento, nós vamos adquirindo no decorrer da nossa vida. Necessário para todos os cargos e todos os níveis da organização. Habilidades humanas, nós vamos lidar com pessoas no nosso dia a dia da nossa organização. Então, se vocês se recordarem lá, na aula passada nós usamos um quadro que representava os 3 tipos de habilidade que estavam divididos da seguinte forma. Não desenho muito bem, parecido com essa questão, esse traço englobava. E a habilidade humana, ela vai englobar todos os aspectos da organização. Então, nós precisamos desenvolver habilidades de relacionamento em todos os níveis e em todos os cargos da organização. Poucas atividades administrativas são as habilidades técnicas que vai estar executando ali as atividades. Então, eles têm poucas atividades administrativas. Professor, eu queria só destacar, nós já estamos concluindo as questões, da importância da participação de vocês. O professor já falou hoje, mas é muito importante, porque aqui que é o momento da gente equilibrar o que foi dito. Mesmo que às vezes, apesar que todas as questões hoje, todas as questões durante o curso, vocês sempre responderam muito bem, mesmo com as palavras de vocês, é importante desenvolver agora para que a gente possa ter uma boa, como é que eu posso dizer, um bom resultado no final. Porque a gente vai praticar, a gente vai desenvolver tudo aquilo que a gente falou durante a aula, né? Exatamente. A atividade de sala é proposta para criar essa discussão e essa interação entre nós e vocês aí. Então, a participação de vocês ela é muito importante e ela é primordial para o resultado tanto de vocês para quanto a gente possa mensurar a nossa aula aqui. Vamos só relembrar um pouquinho o que nós vimos na aula de hoje. Foi bastante conteúdo. Nós finalizamos aí os conteúdos contemplados na ementa da disciplina de Fundamentos da Administração. E aí, na próxima aula, como eu já disse anteriormente, nós vamos ter uma revisão e depois nós vamos ter a nossa avaliação. Quero ver vocês gabaritando a nossa prova. Só depende de vocês estudarem lá os conteúdos que nós trabalhamos em todas as aulas e é importante que vocês se atentem a isso. Se tiver alguma dúvida, envie lá no fórum de dúvidas de tutoria que o seu tutor vai estar auxiliando nessas dúvidas.
Antes, vamos só relembrar e revisar o que nós visualizamos na aula de hoje, que nós podemos conhecer e aprendemos a diferença, a relação entre poder e autoridade, que poder eu uso a força, eu vou tentar forçar, e a autoridade, nós vimos os tipos de autoridade que podem ser exercidas e geralmente elas são utilizadas diferentes. Nós temos a autoridade tradicional, a carismática e a racional legal da liderança. Então, e nós temos os tipos de liderança que estão relacionados ao poder e à autoridade. Nós tivemos aí, conhecemos a diferença que existe entre um grupo e uma equipe. Creio que ficou bem claro aí a importância do trabalho em equipe para vocês, e que vocês desenvolvam isso. Às vezes não é fácil no nosso dia a dia a gente trabalhar em equipe, mas é importante que nós tenhamos esse trabalho em equipe para potencializar todas as oportunidades da nossa empresa. Entendemos os modelos japoneses de melhoria contínua aí da qualidade. Deixei aí para vocês pesquisarem também. Vimos aí os modelos, falamos sobre o modelo da gestão contemporânea, que é baseada na gestão sustentável, tanto meio ambiente quanto economicamente falando, pensando na responsabilidade social também. Conhecemos alguns conceitos do direito administrativo, principalmente sobre os princípios do direito administrativo. Para vocês aí, nós estamos finalizando a disciplina, mas até o dia 31 nós temos ainda o nosso questionário Fundamentos da Administração. Tem 10 questões lá para vocês responderem. Não deixem para a última hora para vocês responderem o questionário, porque pode haver alguma falha aí na sua internet, pode acabar a energia, nós sabemos que acontece todas essas questões e nós não queremos que você seja prejudicado. Ao fazer o questionário, você pode estar acompanhando o caderno da disciplina e verificando todas as questões. Quando você faz o questionário, você também já está estudando para a nossa avaliação. Então é isso. Desde já eu quero agradecer em todas as nossas aulas a participação de vocês. Já falei com a professora Débora, já estamos sentindo saudade de vocês, porque nós já estamos caminhando aí para o final da nossa disciplina, mas estamos felizes porque nós sabemos que a disciplina agregou conhecimentos que vão fazer com que vocês desenvolvam habilidades no dia a dia. É isso aí, nós estamos encerrando a nossa aula de hoje. Professora, pode se despedir da turma hoje. Um abraço a todos, aguardamos vocês na próxima aula, continuem participativos, isso nos alegra muito. Todas as aulas foram muito espontâneas, posso dizer assim, em relação à participação de vocês, e espero que seja desse jeito, não só aqui nas aulas, mas também na vida profissional de vocês. Isso mesmo, e lembre-se que o que eu falei lá na nossa primeira teleaula, aplique os conteúdos que vocês estão tendo no dia a dia de vocês. Seja se você já está numa empresa, aplique no seu dia a dia da empresa. Se você não está colocado na empresa, aplique também na sua vida pessoal. É isso aí, até a próxima aula.